Olá, como você está? Você já parou para pensar o quanto que Deus, ele ama casamentos, o quanto que esse projeto, esse ministério, esse propósito é totalmente de Deus? Porque quando você pega a palavra, vai ter o início, a criação e tudo, mas ali vai ter Adão e Eva, o primeiro casamento, o primeiro milagre de Jesus em um casamento, e o final da palavra Apocalipse vai ser o encontro do noivo com a noiva, Jesus vindo buscar a sua noiva. Começa num casamento, termina num casamento. Casamento para Deus é algo muito importante, muito importante. E tem pessoas que ainda não entenderam a importância disso. A profundidade de um casamento, você não tem nenhum outro relacionamento. E quando as pessoas não entendem isso, elas quebram princípios, elas acabam fazendo coisas que elas não deveriam fazer, e isso compromete o casamento. É tão profundo o relacionamento de um homem e de uma mulher casados que eles têm uma aliança que você não tem com ninguém. Você pode ter uma aliança de amizade, você pode ter uma sociedade, você pode ter. O que você tem entre homem e mulher não existe em nenhuma outra relação. Tanto que a gente tem no casamento uma aliança. Desculpa, a tosse ainda segue aqui. Você tem entre um casamento a aliança. Filhos são herança. E muitas pessoas tentam consertar uma aliança com uma herança. Não se conserta aliança com herança. Filhos não têm responsabilidade de consertar aquilo que eles não construíram. Como que você quer resolver problema entre duas pessoas adultas colocando um filho que não tem nada a ver com o problema deles? Existem relações que quando vem o filho, o relacionamento melhora? Sim, mas a maioria não. Por quê? Porque o problema está lá atrás. E aí a pessoa tenta usar a herança para consertar a aliança e nisso, além de quebrar a aliança, acaba afetando e destruindo também a herança. Porque a maioria das vezes, quando vem o divórcio, que é a ruptura dessa aliança, afeta e impacta muito nos filhos. É interessante também se observar que existem pessoas que não, a grande maioria, né, não entenderam que casamento são, pelo menos para mim, uma das três decisões mais importantes que uma pessoa toma na vida dela. A primeira é você receber Jesus, entregar a sua vida para Ele. A segunda é se casar e a terceira é ter filho. Empresa, se você abrir uma empresa e não der certo, você pode tomar um prejuízo, você pode ser levado na justiça, mas tem como você resolver aquilo dali. Agora, quando você tem um filho, você não pode simplesmente pegar esse filho e jogar na adoção. Você não pode simplesmente criar, educar da forma que você quiser. É responsabilidade na totalidade é sua, porque é algo que você decidiu ter. O único método infalível para não ter filhos é não fazer sexo. Fora isso, não tem como. Pode acontecer, né, tomando medicamento, usando preservativo, mas a partir do momento que você está tendo uma relação sexual, você tem que assumir o risco de que pode acontecer de vir uma gravidez. E quando a pessoa faz isso sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de um método preventivo, ela tem que ter mais certeza ainda de que ela está assumindo totalmente o risco de que se ela engravidar, ela vai ter que assumir isso depois. E a gente sabe, na cultura do nosso país, infelizmente, a paternidade ela é péssima. Então, é literalmente o filho, ele é da mãe, a responsabilidade é para a mãe. Existem pais que são bons, que são maravilhosos, que são prestativos, que fazem a sua paternidade, né, ser vivenciada de verdade. A gente acaba elogiando a paternidade porque é tão raro, é algo que não deveria ser elogiado, é algo que deveria ser comum, porque as mães que vivem a sua maternidade na totalidade não recebem tantos elogios, mas quando um pai faz algo, viraliza os vídeos e é um absurdo de comentários, né? Coisas que a mulher escuta não fez mais do que obrigação, os homens recebem palmas. Enfim, quando tem esses problemas relacionados a essa questão de paternidade ser terrível, pelo menos aqui no nosso país, quando a mulher ela engravida, ela tem que entender que se o cara for muito bom,
vai ficar mais leve, mas ainda assim a maior parte vai ser para ela. É o nosso corpo que muda, é a mulher que vai ter o parto, independente se vai ser normal, se vai ser cesárea, é ela quem vai amamentar, é ela quem vai cuidar. A maior parte da vida dela vai ser em função daquele filho, por mais que seja um marido presente, um marido que realmente cumpra essa paternidade. Agora, imagina uma mulher engravidar de um cara que não quer ser pai, ou que não quer, pelo menos, aprender ou tentar ser. Vai ser totalmente dela, vai ser pesado para ela. Ela vai ter que entender que a partir do momento que o outro não quer, não vai ter nada que ela possa fazer. O máximo que ela vai fazer é levar na justiça para receber pensão, e isso tem que ser feito sim. Inclusive, se você ainda não fez isso e você tem essa questão pendente, resolva. Não deixe o seu filho sem receber pensão porque você está com raiva do pai, porque você não gostou do que ele fez. Deixe o seu filho receber tudo aquilo que ele tem direito. Infelizmente, o principal, que seria o amor, o carinho, a atenção, o cuidado, os momentos, os ensinos, infelizmente isso ele não vai ter. Mas que ele tenha, pelo menos então, uma condição melhor financeiramente falando. E aí a gente vai pegando esses pontos, sabe? Essas questões, e pessoas que não procuram aprender sobre aquilo que elas não sabem. Por que essas são as 3 decisões mais importantes? Primeiro que receber Jesus vai definir onde você vai passar a sua eternidade. Se você vai para o céu, se você vai para o inferno. Quando você decide receber Jesus, existem coisas que você precisa fazer para você ser aceito no céu. E as pessoas ainda não entenderam que o céu é de Deus. E a partir do momento que o reino é dele, as regras são dele, só entra de acordo com a vontade dele. Uma vaga de emprego. Eu gosto muito de usar esse exemplo, porque se há uma vaga de emprego para um médico oftalmologista, se a pessoa for médica, mas ela for ortopedista, ela vai ser aceita? Não, não vai. Por mais que ela tenha ali o conhecimento da medicina, é necessário que seja um oftalmologista e não um ortopedista, então ela não vai ser aceita. E nisso as pessoas estão se perdendo, porque elas acham que elas vão entrar no reino só por terem recebido Jesus. E não é só isso, não é só falar, eu aceito Jesus, eu recebo, eu entrego a minha vida para ele, agora eu sou dele, ele é meu, e a pessoa não faz nada. Receber Jesus é entender que você vai até ele da forma que você está, e é assim mesmo que você tem que ir. Você tem que ir para Jesus da forma que você está. Esse papo de, quando eu largar o cigarro eu vou, quando eu parar de beber eu vou, quando eu consertar não sei o que eu vou, não, você vai como você está. Ele está assim te recebendo de braços abertos. Só que o amor dele é tão grande, é um amor tão poderoso, que ele não vai te deixar ficar da forma que você está, porque da forma que você está, você não tem acesso ao Pai. E para ter acesso ao Pai é através de Jesus. E através de Jesus você é liberto através da verdade. A verdade, para te libertar, ela tem que te confrontar, te transformar. E isso é tudo do lado de dentro, automaticamente vai ser refletido do lado de fora, que não adianta falar que é cristã com um decote aqui. Não adianta falar que é cristã falando palavrão. Não adianta falar que é cristão com uma roupa a vácuo. Não adianta homem falar que é cristão e estar com uma calça extremamente justa, marcando coisas que não deveria. Então, a partir do momento em que você toma essa primeira decisão, que é a mais importante, receber Jesus, você precisa viver no caminho. E viver em Cristo, como a palavra vai dizer, ele é a videira verdadeira. Se ele é a verdadeira, é porque existe uma falsa. E a partir do momento que ele é a verdadeira e você está nele, você vai dar frutos. Mas para você dar bons frutos, você tem que estar verdadeiramente nessa videira verdadeira. Perdoando, pedindo perdão, confessando seus pecados, se limpando todos os dias, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o ID, amando o próximo, se amando, fazendo a obra de Deus, amando o próximo, mesmo que na sua concepção esse próximo não mereça, até porque o nosso nível de merecimento é um nível muito baseado naquilo que a gente está sentindo. Porque quando uma pessoa te fere, na sua cabeça, ela precisa sofrer. Ela tem que pagar por aquilo que ela fez. Sendo que quando nós ferimos, nós queremos ser perdoados. Então é muita hipocrisia a gente querer que o outro pague o pato, mas quando é na nossa vez a gente não quer pagar nada.
Então, cumprir verdadeiramente o cristianismo, ser Cristo, ser um pequeno Cristo, ser carta de Cristo, ser sal, ser luz, ser representante de Deus aqui na terra, ser embaixador de Cristo, enfim, não é para qualquer um. Então, essa primeira decisão mais importante é uma decisão que, se não for tomada de forma consciente e todos os dias ter essa busca pela mudança, não vai acontecer. A segunda e mais importante decisão, casar. As pessoas não se preparam para o casamento. Qual que é o problema disso? Quando você entra no casamento, você está entrando com uma bagagem da sua família de origem e também com as coisas que você viveu ao longo da sua vida. Então, aquilo que aconteceu na sua infância, que foi traumático, que foi ruim, que foi terrível, tomar um cafezinho, que deixou marcas, seja na alma, que seja no corpo, que te deformou ao invés de ter te transformado, relacionamentos que você tenha passado, seja de amizade, decepções, frustrações, traições, relacionamentos abusivos, enfim, tudo isso vai entrando na sua bagagem. Quando você se casa com uma pessoa, você vai se casar com alguém que também tem uma bagagem que muito provavelmente vai ser diferente da sua. Então aqui está juntando duas pessoas de sexos diferentes, de mundos diferentes, vivências diferentes, criações diferentes, crenças diferentes. E crenças que eu falo aqui não é em relação à religião, até porque nós que somos cristãos, a gente sabe que o jugo desigual não dá certo. Se você é cristão, case com cristão. Se você é da Umbanda, case com alguém da Umbanda. Se você é católico, case com alguém que seja católico, porque para Deus, que conhece todas as coisas, ele sabe se isso dá certo ou não. Então, não queira ser acima de Deus. E aí, a pessoa, ela quer se preparar para o emprego, fazer uma faculdade, curso, pós, PhD, isso, aquilo, outro, mas ela não quer se preparar para casar. Imagina essas duas mochilas juntas, agora começando uma nova história. Quantas coisas ali naquele início vão ter de divergência, de confusão, de brigas. Minha mãe não fazia assim, ai, meu pai não me tratava assim, ai, a sua mãe falou isso comigo, ai, o seu irmão passou isso comigo. É muita coisa. Por que que o namoro é muito importante? Para você entender que o casamento e o divórcio começam no namoro. Se você está no namoro, se você está noiva e você está vendo que não está legal, das duas uma. Ou você senta e tem uma conversa franca com a pessoa, seja você homem conversando com a mulher, seja você mulher conversando com o homem, para vocês resolverem isso e espera um tempo para ver se tem a mudança e a transformação. Se não, é fim de relacionamento. Eu demorei muito tempo, eu casei, para muitos eu casei velha, né? Eu casei com 30 anos. Eu fiz 30 em setembro, casei em outubro. E o meu marido, ele casou com 35, né? Nós casamos considerados velhos para muitas pessoas, nossa diferença aí é de 5 anos. E eu demorei para entender. Por quê? É melhor você casar tarde do que você casar errado. Só que se você ficar tendo relacionamentos ruins, que não vão te conduzir para um casamento, você vai ficar perdendo tempo. Então eu perdia muito tempo nisso. Tendo relacionamentos ruins, na ânsia de querer casar, eu ficava tendo relacionamentos ruins. E outra coisa, encalhado é quem casa errado. A pessoa que está solteira, ela não está encalhada. As pessoas precisam parar com essa mania de falar, fulano está encalhado, está solteirão. É melhor a pessoa estar solteira, sem ter nenhum problema para resolver emocionalmente falando em relação a outra pessoa, do que ela estar casada com uma pessoa que trata mal, que trai, que agride, que faz coisas que não deveria. Então, o ditado antes só do que mal acompanhado, ele é muito certo, ele é muito válido, porque é melhor você estar sozinha, porém você estar bem, do que você estar em um relacionamento e não estar bem. Essa questão de estar sozinha também é uma questão que precisa ser, a gente tem que, como é que eu vou dizer, olhar para isso de uma forma diferente. Por quê? Tem pessoas que estão bem sozinhas e querem continuar sozinhas. Mas tem pessoas que até estão bem sozinhas, mas não querem continuar. Então, ela precisa saber o que ela quer, o que ela não quer e o que ela não aceitaria de forma alguma.
Por que eu tô falando isso? Você tem que ter uma lista daquilo que você quer por um relacionamento, aquilo que você quer em uma pessoa, aquilo que você não quer e aquilo que você não aceitaria de jeito nenhum. Porque se tem algo que para você é inegociável, pode ser uma coisa. Se você entrar num relacionamento com essa uma coisa, isso uma hora vai feder. Uma hora vai feder. Uma coisa para você que é inegociável, se você não abre mão de jeito nenhum, é um princípio, é um valor, você não aceita de forma alguma. Como que você vai ter um relacionamento com essa pessoa para se tornar um casamento se é algo que você não aceita? Então é necessário você ter muita clareza em relação ao tipo de relacionamento que você quer e com a pessoa que você quer. Eu posso depois até gravar um vídeo falando para os solteiros, para as solteiras. Comente aqui, eu vou espirrar. Comente aqui, fale para solteiros que eu faço um vídeo. Amém. Você falou saúde aí para mim? Você sabe que falar saúde é falta de educação, né? Pois é. Falar saúde é falta de educação porque é como se a pessoa não tivesse saúde, você estivesse falando para ela ter saúde. Mas a partir do momento que a pessoa está espirrando, é porque alguma coisa não está legal. Mas aí voltando. Então é necessário você ter entendimento do que você quer, o que você não quer e o que você não negocia. E a outra decisão mais importante, que é acerca de você ter filho, e é uma responsabilidade totalmente sua, pelo menos até os 18 anos. Então, você precisa aprender sobre criação e educação de filhos, porque a gente tem mania de achar que filho é um mini adulto, criança é um mini adulto. E ela acaba sendo tratada de uma forma totalmente errada, porque o cérebro está em desenvolvimento, está amadurecendo as emoções, o córtex pré-frontal, ele leva um tempo para poder amadurecer, vai lá até os 20 e tantos anos, quase 30 já. Então, uma criança, por exemplo, encosta lá a porta para a mamãe continuar, encosta lá a porta. Então, uma criança, por exemplo, encosta lá a porta e você vem no colo da mamãe. Uma criança, por exemplo, igual meu filho de 3 anos, ele ainda não tem maturidade emocional para muita coisa. E às vezes a gente acaba exigindo sim coisas dos nossos filhos que eles não têm capacidade emocional e intelectual de fazer. E quando a gente entra para a maternidade, para a paternidade, se a gente tem questões da infância que não foram resolvidas, principalmente, sabe, se teve muita agressão, se ficou muito de castigo, se foi muito reprimido, se não foi uma infância saudável, isso acaba florescendo na maternidade, na paternidade. Eu costumo dizer que o seu melhor e o seu pior, eles são revelados na maternidade ou na paternidade. Porque a criança interior, se ela estiver ferida, ela vai gritar. Ela vai gritar. Então, entenda que o casamento, que foi, né, o início, o casamento, ele precisa receber um preparo, você precisa se preparar para casar. Esse tempo de namoro é para você conhecer a pessoa, o noivado é para você poder preparar as coisas para o casamento. E o casamento, ele é o namoro que deu certo. Então, se o namoro deu certo, se o namoro deu certo, você tem que ter esse entendimento de que ele pode se tornar um casamento. Mas se não está dando certo, é melhor que seja o fim. É melhor você terminar namoro, noivado, do que você terminar casamento. Antes de eu conhecer meu marido, agora em outubro a gente vai fazer 9 anos de casados. Eu tenho o Felipe de 3 anos e o Rodrigo de 7 anos. O Fred é o cachorro. Eu não sou mãe de pé. Ele ainda não fez 1 ano, não. O Fred, ele ainda é filhote. E aí, quando eu conheci meu marido, tinha uns 3 meses que eu tinha terminado um relacionamento, que eu tinha ficado noiva. Foi um relacionamento assim que durou pouco tempo, foi um relacionamento de 7 meses. E eu fiquei noiva nesse período, então eu fiquei noiva coisa de uns 2 meses. Mas eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu vi que se eu casasse eu iria separar. Eu vi que não era aquele relacionamento que eu queria para mim como casamento. Então, se eu não queria casar, por que eu iria continuar com aquela pessoa? Eu ia perder meu tempo, ia fazer a pessoa perder o tempo dela e poderia, de repente, até chegar em um ponto muito pior, sabe? Às vezes é melhor você terminar enquanto o caldo ainda não entornou.
Você não precisa esperar o caldo derramar, sabe? Você tá vendo, poxa, a pessoa não tem a atitude que eu gosto, a pessoa tá fazendo coisas que eu não acho legal, a pessoa tá fazendo coisas que eu já conversei, já tentei arrumar, já tentei consertar. Por que que você vai insistir, sabe? Não insista. Eu tinha uma frase para poder finalizar aqui, eu tinha um lema que era terrível. Tem aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. E o meu lema era: quando um não quer, o outro insiste. Pensa num lema burro, porque eu quebrei tanto a minha cara com isso, em termos de relacionamento e de amizade também, porque quando você fica insistindo com algo ou alguém que não quer, você vai sofrer, não tem como você achar que vai ficar tudo bem insistindo com algo que não tá dando certo, com algo que alguém não quer. Ô, Glória. Com algo que não faz isso mais não faz. Com algo que alguém não quer, porque realmente não vai. Não mendigue amor. Não mendigue amor, atenção, honra, reciprocidade. Coloca uma coisa na sua cabeça. As coisas, elas têm que vir porque o outro quer fazer. O amor tem que vir porque o outro quer te amar, porque ele decide te amar. O cuidado, o carinho, a atenção, tudo que vem do outro tem que vir porque ele quer fazer e não porque você exige. Se você tem que ficar pedindo, se você tem que ficar exigindo, não vale a pena. Não vale a pena. É muito frustrante você estar em uma relação onde você faz, você doa, você perdoa, você cede, onde você está ali na sua totalidade e o outro não está. Relacionamento não é 50% de um, 50% de outro. Relacionamento é 100% dos dois. Porque você vai entrar com seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas verdades, você vai entrar na totalidade. Então, que você possa ter esse entendimento de que as 3 maiores e mais importantes decisões da vida de uma pessoa precisam sim ter preparo, ter conhecimento. Você precisa aprender sobre como ser um cristão verdadeiro, genuíno. O que você deve fazer para se casar, como você deve se comportar, se já casou, o que você pode fazer para melhorar, para ter filhos, como cuidar dos filhos, da educação, da criação, como ensinar no caminho. Já tem os filhos, não conseguiu fazer isso antes, o que você pode fazer a partir de agora? Não deixe de fazer o que você pode fazer, o que você sabe que tem que fazer. No geral, a gente sabe que está errado, sabe? Só que muitas das vezes a gente não quer consertar, porque o conserto, ele começa do lado de dentro, ele começa por nós mesmos. Então, que Deus possa te abençoar grandemente. Aquilo que estiver precisando ser consertado na sua vida como cristão, como casado ou como pai ou mãe, que você possa fazer para poder viver a totalidade e a bondade de Deus na sua vida. Amém? Amém! Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like, deixa seu like. No seu canal. Isso, e se inscreva aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!